Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso projeto paralelo, em que a gente fala sobre gestão de cabines, consultórios, clínicas e centros de estética, nesse encontro mensal que parece estar dando certo e que complementa os vídeos do canal, em que a gente predominantemente se dedica à estética facial, à estética corporal e todas as inovações tecnológicas e farmacêuticas que permeiam esse mundo. Nesse projeto específico, a gente decidiu, por conta das dúvidas que se apresentavam nos comentários, por conta da audiência fiel do canal, audiência essa que merece sempre o meu reconhecimento e a minha gratidão, da gente então sair do amadorismo e por que não começar a conversar um pouquinho melhor sobre gestão. A gente então já passou pela missão, pela visão e pelos valores e de uma maneira muito prática, muito rápida, que o objetivo aqui, claro que não é dar uma aula pesada como no MBA, e longe de mim ter a arrogância de num vídeo para o YouTube ter o peso de uma aula de um MBA, mas por que não dividir os conceitos adquiridos por mim durante o tempo do MBA em Gestão Hospitalar. E como combinado, a gente hoje começaria a destrinchar os 8 P's do marketing de serviços. Eu peço a vocês que deem um Google nisso. Eu acho que começarmos destrinchando esses 8 P's do marketing de serviços, pelo menos como um norte, como um referencial, é interessante para que a gente não se perca muito. Então a gente vá, através dos nossos encontros mensais, comentando, compartilhando, trocando figuras, dividindo experiências que falam acerca do P de produto, do P de preço, do P de pessoas, do P de produtividade e por aí vai. E hoje, especificamente nesse vídeo, eu queria conversar com você sobre uma coisa que é extremamente recorrente no mundo da cosmetria, que são as parcerias. E uma coisa são as parcerias empresariais, os modelos existentes, quase sempre muito válidos, embora existam vantagens e desvantagens. Mas também existe aquela parceria que não deixa de ser empresarial, mas tem muito mais um cunho publicitário, de marketing, de divulgação, e que se faz no mundo da cosmetria através de pessoas ditas renomadas, famosas, célebres no meio social, que seriam artistas reconhecidamente, publicamente reconhecidos como artistas profissionais nos seus vários meios de atuação, mas também esse mundo digital relativamente novo, mas bastante forte, dos Instagrammers, dos influencers, dos YouTubers e por aí vai. Mas até que ponto considerar essa parceria como algo interessante que tenha de fato benefícios para ambos? Porque essa é uma premissa que eu quero que você de cara coloque anotado em letras garrafais. Parceria é uma relação minimamente entre duas pessoas físicas ou jurídicas, mas dois indivíduos, digamos assim, e que precisa ser bom, precisa ser benéfico para ambos. E esse seria, apesar de óbvio, o primeiro cuidado no estabelecimento de uma parceria, na escolha do seu parceiro. São muitos os blogueiros, são muitos os YouTubers, os Instagrammers, os influencers que estariam propondo a você, profissional de saúde, que faz cosmetria e, portanto, tem na sua cartela de produtos e serviços produtos e serviços de interesse deles, já que a gente está falando de saúde, beleza e bem-estar, e quem não quer esses produtos? Mas até que ponto considerar trocar
permutar numa estratégia de parceria os teus produtos e serviços de saúde, beleza e bem-estar por divulgação. Eu fiz algumas anotações que eu acho que podem nos ajudar. Primeiro, considerar na escolha dessa figura parceira se ele ou ela de fato é um formador de opinião, se ele é um modulador das mentalidades locais. Fica fácil quando a gente pega um blogueiro super importante, nacional ou internacionalmente, e aí fica um pouco mais evidente a ideia de que se ele fala da sua marca, se ele fala do seu nome, do seu consultório, da sua clínica, muito provavelmente você deverá colher bons frutos disso. Mas quando quem te procura é alguém importante no teu bairro, na tua cidade, quer dizer, não tem um vulto nacional ou não tem um vulto internacional, e você consegue com muita dificuldade, ou você não consegue, literalmente você não consegue mensurar o retorno que essa figura te traria, tá aí um primeiro ponto a ser pensado com muita cautela e que faria com que a implementação e o desenvolvimento dessa parceria fosse pensada, tá? Uma outra questão importante, na grande maioria das vezes essas pessoas elas não produzem sites próprios ou elas não trabalham as suas imagens num site próprio, então elas estão muito baseadas nas redes sociais, em que falar no seu nome, tirar uma foto com você porque fez um tratamento com você no consultório, é algo que que necessariamente experimentará a rapidez das redes sociais. Tanto quando se consideram as 24 horas de um story, por exemplo, quando a gente fala de Facebook, de Instagram, ou quando a gente fala na rapidez do dedilhar do feed ou da timeline, quando a gente está nessa ou naquela rede social. De qualquer maneira, a divulgação, o produto de marketing que ele cria para você é algo muito rápido, muito efêmero. E aí a gente precisa avaliar até que ponto a toxina botulínica que você fez na face dele ou dela não foi muito mais vantajoso para ele ou para ela do que aquele post muito rápido que ele ou ela tenha feito para você. Seja um post estático, seja um post dinâmico. Outra coisa, quando o produto da tua cartela de serviços, da tua cartela de produtos, ele é muito visual, então assim, você faz comida, fotos dos pratos de comida que você faz são muito interessantes de serem postados nas redes sociais, especialmente de quem já tem uma rede social muito bombada. Nesse caso, eu acho que esse é um tipo de parceria a ser pensado. No caso da cosmetria, quando os produtos, na verdade, dão muito mais lugar aos serviços, né? O nosso produto se confunde com a própria prestação do serviço. O nosso produto é o próprio serviço. Até que ponto uma imagem estatelada reflete de forma justa e dá a importância, a relevância que aquela prestação de serviço de fato tenha, para que então ela ganhe a divulgação, a publicidade necessárias. Outro ponto para a gente parar para pensar. Outra coisa seria a escolha baseada no nicho social e de clientela, o perfil do teu negócio. Então, exemplo prático, não é de se esperar que a cosmetria e os procedimentos mais procurados, como toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, lasers fracionados, fios de sustentação sejam observados numa adolescente, por exemplo, que em tese nem teria indicação técnica da grande maioria deles, se não de nenhum deles.
E aí, por que então trabalhar com uma blogueira nessa faixa etária? Por mais bombada que ela seja, você precisa parar para pensar se a imagem dela realmente atrela a sua marca e vende aquele produto ou aquele serviço para um nicho social que é o teu nicho, que não é o teu nicho social, não é a tua clientela, não é a tua, não traduz a tua clientela, o perfil de pacientes que você gostaria de se dedicar a. Então, isso é outro ponto para a gente pensar. E pegando o exemplo dessas ações custo por ação, que chamam de ações CPA, né? Custo por ação, em que a gente basicamente remunera sobre os resultados entregues essas pessoas. Então, quer dizer, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, por umas 3 vezes eu receber e-mails de empresas estrangeiras. O e-mail vem escrito em inglês, embora não necessariamente sejam países de língua inglesa. E eu me lembro bem de um relógio, que era um relógio mequetrefe toda a vida, que vocês não fazem ideia. E aí eu dei uma de bobo e fiz aquela conversa acontecer. E aí eu entendi que era essa ação CPA. Na verdade, eles tinham visto no meu perfil, no meu perfil do Instagram, alguma coisa que os agradavam, ouviu coisas que os agradavam e me propunham ali uma relação de parceria, de marketing, em que, através das minhas redes, quer dizer, acreditando eles que eu tivesse um poder influenciador sobre os meus seguidores, eu pudesse, quem sabe, vender, promover, publicar, divulgar aquele relógio. E a cada ação eu ganharia, eu seria remunerado enfim, pelo que eu estivesse fazendo. Eu estaria sendo reconhecido financeiramente de alguma forma. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas isso é uma prática. E por que eu estou falando disso tudo? Porque dessa prática a gente pode tirar algo que eu acho extremamente saudável e que a gente não deve ter dificuldade em exercitar, que é a seguinte: você vai trabalhar com uma parceria que pode ser, às vezes, uma cabeleireira importante, de um salão importante na sua cidade e que tem tudo a ver com cosmetria. E aí ela te indicaria os seus clientes como possíveis pacientes para você. E como que você trabalharia algum retorno para ela em reconhecimento às indicações que ela, então, fazendo a você, faz com que essa ideia de parceria business to business mais cria, que é o aumento do fluxo para ambos. Você, por exemplo, criar parâmetros, criar indicadores, a exemplo dessas ações CPA. Então, um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso seja super bem sucedido, que o meu exemplo esteja corretíssimo, mas um exemplo seria, por exemplo, eu combinar com essa dona do salão que, por exemplo, quer ter a sua toxina botulínica feita a cada 5 meses, por exemplo, ou ela tem interesse em outros tratamentos estéticos, por exemplo, que cada paciente que ela me indicasse, eu anotaria 20%, 30% do valor consumido, do valor gasto por essa cliente dela na minha clínica, no meu consultório, na minha cabine ou no meu centro de estética. E eu iria então computando como uma espécie de não um banco de horas, mas um banco de din-din mesmo, que valores ela iria acumulando a cada 20 em 20%. E aí, num exemplo muito bobo, eu vou dizer assim, que se a toxina fosse 1.000 e ela me mandasse pacientes também de R$1.000,
e eu tivesse combinado com ela esses 20%, no quinto paciente eu iria já dar um alerta para ela de, olha, acabei de completar aqui, você já me mandou 5 pacientes e eu acabei de completar 200, 200, 200, 200, os R$1.000 que são o valor da tua toxina. Pessoal, eu estou dando exemplos, tá? Eu não sei valores de toxina na cidade de vocês, a maneira como vocês comercializam, e também não estou falando de toxina porque tem que ser assim na toxina. Eu estou dando um exemplo, tá? Para a gente se fazer compreender de uma maneira mais prática. Então eu combinaria, eu criaria parâmetros, critérios, indicadores em que, uma vez atingidos, aí sim eu trocaria, eu permutaria, eu em parceria, eu prefiro mais, eu gosto mais dessa palavra do que essa ideia de permuta, que sinceramente até me incomoda um pouco. Eu não acho que ninguém tem que permutar nada, eu acho que ninguém tem que trocar nada, eu acho que a gente tem que ser parceiro para como numa ideia de parceria mesmo, eu fortalecer o negócio do outro e o outro fortalecer o meu negócio e nós sairmos fortalecidos nessa história toda na nossa localidade. Então, criados os parâmetros, criados os indicadores, pronto, está atingida uma meta definida nessa parceria, às claras, de forma muito tranquila, transparente e evidente, e que agora sim faz com que eu faça a toxina botulínica dessa empresária, dessa dona desse salão de beleza, de uma forma extremamente justa para ambos. Eu não estou perdendo, ou melhor do que pensar assim, eu tive o capricho, o cuidado de pensar em algo que fosse viável financeiramente para mim, e ela pensou em algo que fosse viável financeiramente para ela. Ela não abalou a linha de produção dela, a maneira como ela desenvolve os produtos, mas ela se prestou a gastar energia e o tempo dela para me indicar como profissional da cosmetria. E eu, em contrapartida, valorizei, reconheci e agradeci através do cumprimento de uma meta definida para aí sim tratá-la naquilo que interessa a ela, conforme os valores da minha clínica. Com esse vídeo, eu acho que a gente provoca um pouco o pensar e o repensar sobre esse assunto, porque parceria é um assunto necessário. E aí, sendo talvez até um pouco piegas, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Até o esportista, o atleta individual, ele chegou num alto nível de performance e na medalha de ouro porque ele tinha, no mínimo, um treinador extremamente importante por trás. Então, a gente não vence sozinho, a gente precisa unir forças. No mercado, isso não seria diferente, mas a gente precisa agir com razão, sem amadorismo, e não tanto com coração e com deslumbres, porque esta ou aquela figura, por ser um dito influencer ou uma dita blogueira, poderia de cara te trazer algum retorno. Nem sempre eles vão te trazer retorno. E outra coisa para a gente fechar o vídeo. Ele é importante ou ela é importante, as milhares de curtidas, de seguidores, que podem não ser reais, podem não ser orgânicas, mas aí é papo para uma outra... Enfim, a gente já começa a julgar e aí a gente esquenta ainda mais essa conversa, mas a importância dele ou dela precisa ser considerada, mas a sua também. Não esquece disso. Você estudou, você trabalhou, você continua estudando, você continua trabalhando e você é tão importante que ele, com a importância dele ou ela, com a importância dela, escolheu você para os seus procedimentos estéticos, para os seus procedimentos cosméticos. Então, olha como é que é interessante a ideia da parceria. Há uma parceria. Ambos são importantes. Ambos deveriam ser parceiros para saírem fortalecidos dessa história. Se é uma parceria,
Não é uma relação de parasitismo, não pode ser só bom para A e ruim para B. Precisa ser bom para os dois. Criam-se parâmetros para isso e ambos chegam lá. Beijo e até o nosso próximo encontro mensal sobre gestão e até semana que vem, voltando a falar sobre estética facial, corporal e todas as inovações envolvidas nesse mundo tão gostoso da cosmetria. Beijo!